Você sabia que existe um órgão no seu corpo que nunca para de crescer? E que você já teve superpoderes que perdeu ao crescer? Nos próximos minutos, você vai descobrir 7 segredos incríveis sobre a máquina mais perfeita do universo, o seu próprio corpo. E o fato número 3 vai te deixar de queixo caído. Vem comigo. Se você acha que conhece seu corpo, prepare-se para se surpreender. Hoje vamos explorar 7 fatos científicos absolutamente fascinantes que soam como ficção científica, mas são 100% reais. Coisas que acontecem dentro de você agora mesmo, neste exato segundo, sem que você perceba. E eu garanto, depois desse vídeo, você vai olhar no espelho com outros olhos. Literalmente. Bora lá? Curiosidade. 1. Você é mais alto de manhã. Você é mais alto quando acorda do que quando vai dormir. E não estou falando de centímetros simbólicos. Estamos falando de uma diferença real de até 2 centímetros. Funciona assim. Entre cada vértebra da sua coluna existe um disco flexível cheio de um gel especial. Durante o dia, com a gravidade puxando você para baixo, esses discos vão sendo comprimidos. É como uma esponja sendo espremida aos pouquinhos. Quando você deita para dormir, sem a pressão da gravidade, os discos se reidratam e se expandem novamente. É tipo recarregar a bateria da sua altura. Tem uma história curiosa sobre isso. Nos anos 80, astronautas da NASA descobriram que no espaço eles cresciam até 5 centímetros. Sem gravidade alguma, a coluna se expandia completamente. O problema? Muitos sentiam dores terríveis nas costas. Então, tecnicamente, se você quer tirar uma foto para documentos oficiais e parecer mais alto, marca para a primeira coisa da manhã. Você vai estar no seu auge de altura. E isso também significa que aquela medida que o médico tirou de tarde pode não ser sua altura real. Você já foi mais alto hoje, só não percebeu. Curiosidade 2. Seus olhos têm autopiloto. Seus olhos se movem sozinhos milhares de vezes por dia. E seu cérebro esconde isso de você. Sabe quando você está lendo algo ou olhando uma paisagem? Parece que seus olhos estão se movendo suavemente, certo? Errado. Seus olhos fazem movimentos chamados sacadas. Pequenos saltos rápidos e bruscos, cerca de 3 a 4 vezes por segundo. Isso dá mais de 150 mil movimentos por dia. Mas aqui está o truque mágico. Seu cérebro literalmente desliga sua visão durante esses movimentos. Cria uma ilusão de continuidade. Se você pudesse ver o que seus olhos realmente captam, seria um vídeo completamente travado e caótico. Tem um experimento incrível que você pode fazer agora. Olhe-se no espelho e tente ver seus próprios olhos se mexendo de um olho para o outro. Vai, tenta. Conseguiu? Não, né? Você nunca vai conseguir ver seus próprios olhos se movendo no espelho, porque seu cérebro deleta essas frações de segundo. Mas peça para alguém olhar você fazendo isso. A pessoa vai ver seus olhos pulando claramente. Seu cérebro é basicamente um editor de vídeo trabalhando em tempo real, cortando as partes ruins e criando uma realidade mais suave para você. Que loucura, né? Curiosidade 3. Você tinha superpoderes de bebê. Você nasceu com superpoderes e os perdeu. Isso mesmo. Você já foi muito mais poderoso do que é agora. Primeiro superpoder, reflexo de natação. Bebês de até 6 meses, quando colocados na água, automaticamente prendem a respiração e fazem movimentos de natação. Eles literalmente sabem nadar antes de saber andar. Mas por volta dos 6 meses, esse poder desaparece. Segundo superpoder, força proporcional absurda. Um bebê recém-nascido consegue segurar o próprio peso agarrado apenas nos seus dedos. É o chamado reflexo de preensão palmar. Cientistas acreditam que é uma herança evolutiva de quando nossos ancestrais precisavam se agarrar nas mães enquanto elas se moviam pelas árvores. Terceiro superpoder, e esse é o mais incrível, você conseguia ouvir todas as frequências sonoras de todas as línguas do mundo. Pesquisas mostram que bebês até 6 meses conseguem distinguir sons de qualquer idioma, do japonês ao árabe, do francês ao mandarim. Eles são cidadãos linguísticos universais. Mas aí algo acontece. O cérebro faz uma poda neural. Ele descarta as conexões que não estão sendo usadas para focar no idioma que você realmente está aprendendo. Por isso é tão difícil aprender novos idiomas quando adulto.
Você literalmente cortou fora os circuitos neurais que faziam isso facilmente. Tem um caso fascinante. Crianças adotadas da Coreia por famílias francesas. Mesmo sem lembrar nada do coreano, décadas depois, quando tentaram reaprender o idioma, aprenderam muito mais rápido que pessoas que nunca tinham ouvido coreano. As conexões dormentes ainda existiam. Então sim, você já foi um super-humano. E uma parte desses poderes ainda está adormecida dentro de você. Curiosidade 4. Seu nariz é um detector de trilhões. Seu nariz pode distinguir mais de 1 trilhão de cheiros diferentes. Durante décadas, cientistas acreditavam que humanos conseguiam detectar apenas 10 mil odores. Em 2014, descobriram que estavam muito errados. 1 trilhão. Isso é mais que as estrelas na galáxia. E fica melhor. Cada narina capta cheiros de forma diferente. Sua narina direita é melhor em detectar odores agradáveis. A esquerda, odores desagradáveis. Elas trabalham em equipe, criando um mapa olfativo em 3D do mundo ao seu redor. Tem mais. Cheiros são a única sensação que vai direto para o centro de memória e emoção do cérebro, sem passar por filtros. Por isso, um perfume pode te transportar instantaneamente para a infância, ou o cheiro de café te lembra daquela pessoa especial. Existe uma história linda sobre isso. Uma mulher que perdeu totalmente a visão em um acidente começou a treinar seu olfato. Hoje ela consegue enxergar ambientes pelo cheiro. Ela sabe quando entrou em uma biblioteca, uma padaria, ou até identifica quando alguém está doente pelo odor corporal. Seu nariz é literalmente uma máquina do tempo emocional. E você nem percebe o quanto ele influencia suas decisões todos os dias, desde escolher um parceiro até decidir o que comer. Curiosidade. 5. Você brilha no escuro. Você literalmente emite luz, mas é invisível para você mesmo. Não, isso não é poesia. É física quântica pura. Cientistas japoneses provaram em 2009. O corpo humano emite fótons, partículas de luz, através da pele. O detalhe? Essa luz é cerca de 1000 vezes mais fraca que o mínimo que nossos olhos conseguem detectar. Você está brilhando agora, neste exato momento. O mais fascinante é o padrão de como você brilha. Seu rosto brilha mais que o resto do corpo. E tem horários. Às 16 horas, sua testa atinge o pico máximo de luminosidade. À noite, ao redor da boca, seu brilho diminui drasticamente. Por quê? A ciência ainda não sabe completamente. Alguns acreditam que é o metabolismo celular liberando energia. Outros sugerem que pode ser um resquício de alguma forma ancestral de comunicação biológica. Imagine, e se nossos antepassados distantes conseguissem ver uns aos outros brilhando? E se a atração entre pessoas tinha literalmente um componente luminoso? Com câmeras especiais ultrassensíveis, já dá para ver esse brilho. Quem sabe no futuro teremos filtros de celular que mostram a luz que você emite. Você é literalmente uma estrela andante. Só precisa dos olhos certos para ver. Curiosidade 6. Seu coração cria sua própria eletricidade. Seu coração tem seu próprio sistema elétrico e pode bater fora do corpo. Isso mesmo que você ouviu. Diferente de todos os outros músculos, o coração gera seus próprios impulsos elétricos. Ele tem um marca-passo natural, chamado nó sinoatrial. Isso significa que, tecnicamente, ele não precisa do cérebro para funcionar. Existem vídeos, e sim, são reais, de corações de doadores continuando a bater dentro de recipientes especiais, antes de transplantes. Sem corpo, sem cérebro, só o coração, bombeando sozinho. É simultaneamente incrível e meio perturbador, admito. Ao longo da sua vida, seu coração vai bater cerca de 3 bilhões de vezes, sem você mandar, sem você pensar nisso. Enquanto você dorme, trabalha, assiste esse vídeo, lá está ele, gerador de energia próprio, mantendo você vivo. E aqui vai um fato romântico. Quando duas pessoas se abraçam, seus batimentos cardíacos começam a sincronizar. Casais que dormem juntos há muito tempo chegam a respirar no mesmo ritmo. É como se os corações conversassem em uma linguagem elétrica que não entendemos. Seu coração não é só uma bomba, é um órgão elétrico, independente, que funciona há décadas sem parar.
Merece um pouco mais de crédito, né? Curiosidade 7. Você tem músculos inúteis e interessantes. Você tem músculos completamente inúteis, que provam sua evolução. Faz o seguinte teste comigo. Coloca a mão espalmada na mesa, junta o mindinho com o polegar e levanta o pulso levemente. Tá vendo aquele tendão saltando no meio do pulso? Esse é o palmar longo, e ele é completamente inútil para humanos modernos. Cerca de 14% das pessoas nem tem mais esse músculo. Ele está literalmente desaparecendo da espécie humana. Ele era usado por nossos ancestrais para fortalecer a pegada ao se pendurar e escalar árvores. Hoje, não serve para nada. Cirurgiões até removem ele para fazer enxertos em outras partes do corpo, e a pessoa nem sente falta. Tem mais músculos assim. O músculo que arrepia seu cabelo quando você sente frio ou medo. Servia para nossos ancestrais peludos parecerem maiores e se manterem aquecidos. Agora só serve para você ficar com pele de galinha. E aqueles músculos minúsculos ao redor das orelhas? Alguns animais mexem as orelhas para captar sons melhor. Algumas pessoas ainda conseguem mexer as orelhas, mas na maioria de nós, tá ali, ocupando espaço, sem função alguma. Isso prova algo incrível. Você é literalmente um museu ambulante da evolução. Cada parte inútil do seu corpo conta uma história de milhões de anos, de quem fomos e de onde viemos. Você não é só um corpo, é um arquivo vivo da história da vida na Terra. Então, recapitulando essa jornada incrível, você cresce e encolhe todo dia. Seus olhos editam a realidade. Você já teve superpoderes. Seu nariz detecta trilhões de cheiros. Você brilha no escuro. Seu coração é independente. E você carrega músculos da pré-história. Mas aqui está a reviravolta final que fecha essa lista. Nada disso foi planejado. Cada uma dessas funções absurdas, cada capacidade inexplicável, cada detalhe miraculoso, tudo isso é resultado de bilhões de anos de tentativa e erro. Mutações aleatórias que deram certo. Acidentes felizes da natureza. Você não foi projetado. Você foi esculpido pelo tempo, pelo acaso, pela sobrevivência. E mesmo assim, funciona perfeitamente. Seu corpo é a prova de que não precisa de um plano perfeito para criar algo extraordinário. Só precisa de tempo, adaptação e um pouco de sorte. E você é o resultado de 3,8 bilhões de anos de sorte ininterrupta. Se esses fatos te deixaram fascinado com seu próprio corpo, deixa o like aí. Se você conhece algum outro fato incrível sobre o corpo humano, joga nos comentários. Posso fazer uma parte 2 ainda mais surpreendente. E se você quer continuar descobrindo coisas que vão explodir sua mente, se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo que vai fazer você ver o mundo com outros olhos. Até o próximo vídeo. E lembra, você é muito mais incrível do que imagina.